Olá, irmãos, tudo bem? Meu nome é Fernanda Crozoé, trabalho aqui no Ministério com Surdos da igreja e é um prazer ter sido convidada aqui pelo irmão José para ministrar, uma lição, aprender junto com os irmãos, que eu estou aqui aprendendo também. E essa lição que a gente está estudando, esse trimestre, tem sido muito bom, as lições têm falado muito ao nosso coração porque são temáticas bem atuais. E não vai ser diferente nessa lição de hoje, mas antes da gente começar, vamos orar, Vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada, Senhor, por Tua bondade na nossa vida. Muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, na nossa família, na nossa igreja. Senhor, louvamos o Teu nome, Senhor, por tudo. Humildemente viemos a Deus pedir perdão pelos nossos pecados, pedir, Deus, que o Senhor nos revista, Senhor, de sabedoria, de entendimento. Abre, Senhor, a mente, o coração dos meus irmãos também, que vão estar acompanhando, ó Deus, essa lição. Que o Senhor os abençoe, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o título aqui da nossa lição de hoje é Um corpo não seduzido pelas influências externas. Um corpo não seduzido pelas influências externas. O texto base está lá em Gálatas, capítulo 1, versículo de 6 a 11. A gente vai ler para a gente se nortear, Gálatas, capítulo 1, versículo 6 a 11. Diz assim: Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na realidade não é outro evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas estão os perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós ou um anjo dos céus pregue um evangelho diferente daquele que pregamos a vocês, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém anuncia a vocês o evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Irmãos, quero que saiba que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Esse aqui é o nosso texto base, que vai dar caminho aqui para a nossa lição. Um corpo não seduzido pelas influências externas. É um título bem propício realmente para os dias atuais, irmão? As influências externas, as influências do mundo têm sido muito gritantes na nossa vida. Essas influências são muito tendenciosas e nós vamos ver no decorrer da lição o quanto que a gente percebe essas influências em nós. Vamos começar assim, É difícil ser igreja nos dias atuais. Alguns podem discordar dessa afirmação, mas se olharmos à nossa volta e pensarmos sob o ponto de vista dos não crentes, vamos acabar refletindo e até mesmo concordando com eles em algumas coisas. Como convidar alguém para participar de nossos cultos em nossas igrejas, na expectativa de que o visitante, que ainda não conhece o Evangelho, possa ouvir a mensagem e entendê-la como mensagem de Deus? Como aconselhar alguém com as verdades bíblicas se vemos e ouvimos todos os dias sobre pessoas ligadas ao Evangelho fazendo coisas horríveis? Como igreja, como combater os pensamentos mundanos, secularizados sobre a conduta, a fé, a moral e a vida como um todo, se dentro dos nossos espaços religiosos o mundanismo vem crescendo? Temos percebido que as igrejas têm sido seduzidas não pela palavra, mas por palavras. Essa pequena introdução aqui já diz bastante coisa. E se a gente ficasse só aqui, já dava para a gente refletir. Como que podemos, Quantas situações a gente passa, ou a gente vê, ou a gente vive, Porque essa lição, de repente, vai até para outras pessoas, fora da nossa igreja, porque está na internet. E como assusta em alguns momentos a gente convidar um não crente e chegar e se deparar com determinadas situações dentro daquele contexto. Ou aquele não crente chegar e ver aquele irmão que tem uma vida, uma conduta completamente contrária que aquilo que a igreja prega. A gente tem percebido, como fala aqui nas últimas frases aqui,
nós temos percebido que a igreja, que as igrejas têm sido seduzidas não pela palavra, mas por palavras. E isso tem sido muito forte. A gente agora nesse período aí de pandemia e internet, Instagram, Facebook, YouTube, a gente vê muito isso, né? Palavras, palavras, palavras. E narrativas e argumentos, e todo mundo quer ter sua palavra, ter sua vez de fala, e isso tem sido bem perigoso para as igrejas nos dias de hoje, porque a palavra de Deus tem ficado de lado. A sedução do relativismo existencial. Então, irmãos, essa base aqui de texto que a gente vai ler também é no Colossenses capítulo 2, versículo de 6 a 8. Nesse texto, ele mostra nossa lição vai ser baseada em vários textos bíblicos. E eu achei muito interessante porque se a gente ficar só baseado nos textos bíblicos, é fundamental para a gente ter todo o entendimento. E aí fica explícito, né, e claro que a palavra de Deus, ela é a base. Se a gente pautar nossa vida na palavra de Deus, a gente tem norte para tudo. E a gente não vai precisar ficar preocupado com esse relativismo, com essas influências externas, se a gente estivesse pautado na palavra. Mas, infelizmente, às vezes a gente negligencia ela e a gente tem que voltar, refletir novamente, repensar. E Colossenses capítulo 2, versículo de 6 a 8, diz assim, ó. Colossenses 2, versículos de 6 a 8. Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, Cristo, o Senhor, continue a viver nele, enraizados e edificados nele, firmado na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares desse mundo e não em Cristo. Aqui o autor chama bastante atenção, no versículo 8, tenham cuidado para que ninguém os escravize com filosofias vãs e enganosas. Tenham cuidado, é um alerta, tenham cuidado, porque já enganavam, né, a igreja, já usavam de artifícios miraculosos e obscuros para tentar ludibriar a igreja de Cristo. Não é diferente hoje. Hoje nós não vemos nada diferente disso. Então, nesse texto, o apóstolo Paulo orienta que os santos, os crentes em Deus, separados do pecado e do mundo para a vida na graça, devem viver em conformidade com aquele que os resgatou, sendo firmados na fé, edificados em amor e cautelosos quanto às influências externas. Sempre houve opiniões divergentes sobre o que é a vida, o que ela vale. O culto ao prazer não é uma coisa da modernidade, mas nos últimos tempos essa ideia tem sido amplamente divulgada. Ninguém quer sofrer nada. Ninguém pode passar por nenhum problema, nenhum aperto, nenhuma enfermidade, nenhuma dificuldade. A vida tem que ser sempre de vitórias e de alegrias e prazer incontáveis. Quando alguém diz que é preciso fazer algum sacrifício pelo outro, esse alguém é quase execrado. Isso aqui é muito interessante, porque é a mais pura verdade e super atual. A gente vê aí um movimento de espaços religiosos, de igrejas, né? A vida não tem que ter sofrimento, você tem que viver a plena paz, a alegria, desfrutar sem sofrimento nenhum, sem nenhuma dificuldade, sem nenhum aperto. E a Bíblia não diz isso, né? A Bíblia diz que no mundo a gente teria aflição. E nós não somos imunes aos problemas, às dificuldades, às doenças, ao Covid. Nós não somos imunes a isso, porque nós estamos no mundo. E existe uma fala, né? Essas influências aí externas de que se nós estamos passando por alguma dificuldade, castigo, pecado, não, e a vida de crente não pode ser assim, não vamos passar por isso se formos crentes. Não é bem assim, irmãos. Quando alguém diz que é preciso fazer algum sacrifício pelo outro, esse é quase execrado. O olhar o outro, então, é bem complexo. Ninguém quer olhar o outro, se colocar no lugar do outro, se doar. A vida cristã é se doar, irmãos. E quando a gente tem que fazer algum sacrifício por alguém, por que você está fazendo isso para ele? Ou para que você está ajudando esse pessoal? Eles nem são daqui, eles nem querem nada. Mas é o outro, é o nosso próximo, né? E mais ainda,
Quando o sacrifício é pelo evangelho, nem pensar. Quando é pelo evangelho, como? Quando a gente se dedica, né? Como os irmãos se dedicam a estudar a Bíblia, ler a palavra, vir na igreja, se esforçar, né? Romper com dificuldades que a gente tem para estar aqui na presença de Deus, junto com os nossos irmãos, estar aqui ajudando na igreja, na manutenção da igreja. As pessoas acham um absurdo, né? Aí fora, essas influências aí acham um absurdo, ridicularizam a gente, porque acha que é radical demais, tá dedicando sua parte da sua vida para viver em função desse evangelho. E nós sabemos que nós somos um corpo. O título diz lá, né? O corpo. Um corpo não seduzido pelas influências externas. Nós somos um corpo. Então nós temos que estar presentes, unidos em Cristo. Então nós temos aqui, temos nos tornado cristãos que queremos só cultuar nos santuários lindos, confortáveis, com programação variada, que atenda a expectativa, que nos agrade a todo custo. Nós não queremos ser frustrados. Isso também é influência externa. Nós não queremos ser frustrados. Nós não queremos, não me agradou, o louvor não estava bom, a mensagem não foi legal, o som deu problema. Então, tudo a base é o ego, né? O egocentrismo. Nós estamos no centro sempre. Não é assim. Nós temos que fazer as coisas para a glória do Senhor, para a glória de Deus, para honrar o Senhor. Então, a gente só quer, muitas vezes, só estar num conforto, marcar nosso ponto e tá bom. A gente tem que ter cuidado. Isso também é uma influência externa, influência do mundo para a nossa vida, do conformismo, do comodismo. Temos nos tornado cristãos das festividades, dos encontros sociais, dos espetáculos de fé, mas sem a essência da vida. Os eventos, né? Eu gravo muito uma expressão que o pastor Daniel ele usava muito aqui. Evento. Evento é evento. O vento leva e acaba. A essência é a palavra de Deus. É essa palavra aqui, a palavra do Senhor, que vai ficar, que vai firmar nossos olhos, nosso coração para o centro da vontade de Deus. Porque nós temos visto muito isso, irmão. As pessoas estão em busca de show miraculoso, shows de emoção, explosão de situações que agrade o nosso ego. Sempre vai ser o prazer de estar muito bom, de estar confortável, de estar chamando a atenção, todo mundo está aplaudindo, ou todo mundo está vendo. E isso faz a gente se distanciar. E é uma influência também externa. Nós estamos preocupados em nos assemelhar com a imagem dos bem-sucedidos, dos que se deram bem, né, conforme a sociedade. Só que nós só temos o diferencial que dizemos que temos fé, que cremos e somos crentes. Mas nós queremos estar sempre equiparados com os bem-sucedidos, os que tiveram sucesso na vida, os que estão acima da média. E esquecemos do diferencial, né? Que é a essência cristã, é a fé em Cristo e humildade de coração. Há também aqueles que passam pela vida em brancas nuvens. Não conseguem pensar além da sua casa, da sua família, da sua igreja. Confundem a rotina da vida com a própria vida. Estes são disciplinados, boas pessoas, honestas, trabalhadoras, mas não deixa o evangelho dar sentido à vida, abrir os olhos da alma. A vida é mais que prazer, é mais que dever, a rotina. É o carinhoso sopro do Criador compartilhando sua vida conosco. Eu estava lendo isso aqui, estava estudando esse pedaço aqui e estava pensando, nossa, essa deve ser o maior número de pessoas que compõem, né, a maioria das igrejas. Os bons, as boas pessoas, de boas famílias, os que são amáveis, são super educados, né? Honestos, trabalhadores, porém, só isso. Porque tem uma diferença, irmãos. Tudo isso é coerente, é justo e compete ao cristão. Só que a vida cristã é muito mais do que isso. Não é só a gente se sentir bem com a nossa família, ter tudo que a nossa família precisa, manter a nossa casa, manter todo mundo da nossa família bem, ok? Mas a gente tem que ter a essência da vida cristã.
né? O olhar o outro, o compartilhar a vida, né, em igreja, né? A vida como igreja, como comunidade. E isso é bem delicado, porque eu penso que esse deve ser o maior número. E quando a gente não dá esse sentido, quando a gente não olha, né, o outro, no compartilhar, o estar próximo, o ajudar, o servir, vira o egoísmo, o egocentrismo, e ali a gente fica só no nosso miolo ali, no nosso núcleo, amando, cuidando, sendo pessoas boas, dedicadas, porém deixando a desejar em outra parte, né, na comunidade. Então aqui eu pontuei, o culto ao prazer, o prazer de se sentir bem. Então isso é a sedução pelo relativismo, o não ter sofrimentos, sem sacrifícios, o luxo, o conforto, e tudo tem que ser do meu jeito. A gente tem que ter muito cuidado com esses pontos que são influências também. E às vezes acaba pegando a gente de surpresa e deixando a gente amarrado sem a gente nem perceber. A sedução do relativismo moral. A integridade moral e espiritual é resultado da graça de Cristo pela mensagem do Evangelho. Lutero ensinou certa vez que fora de Cristo nosso Deus é fogo que consome e reage a tudo que é contrário à sua santidade, não tolerando perversidade religiosa nem corrupção moral. Numa ocasião ouvi uma entrevista com uma conhecida figura do mundo artístico brasileiro. O entrevistador perguntou-lhe sobre o que ela pensava da sociedade e ela respondeu que não se importava com a opinião da sociedade, porque não era verdadeira, que vivia mudando de opinião a respeito das coisas. Ela fala os mesmos palavrões que falava antigamente. Antes me consideravam uma pessoa desprezível, hoje dizem que eu sou o patrimônio cultural. Essa pessoa aprendeu que não se pode ter a vida moldada pela moral estabelecida pela sociedade e que a cada época defende uma moralidade. Cada um faz o que quer, o que acha certo, não aceitando regras ou leis. Então, a sociedade aqui, pra gente, ela se transfigura como um mundo. Então, a sociedade, ela não pode ditar nossa forma de viver, nossa regra de conduta. Não pode, porque ela muda. Ela muda suas perspectivas, ela muda seu interesse. Tudo gira em torno de interesse, dinheiro, maldade. E isso são influências mundanas. E hoje a gente vive muito isso, muito forte, irmãos, muito forte. A sociedade quer impor na gente influências que se tornem ações e que tem sido muito forte. Nós como jovens, né, eu me sinto jovem ainda, e nós jovens, nós sentimos muito isso. Os adolescentes passam muito por isso, a juventude sente muito, porque é uma influência muito grande e veio desde muito tempo. Nós não podemos relativizar o pautar bíblico, os princípios bíblicos, e vem uma carga de influência de que nada a ver, não é bem assim, e a gente acaba se pegando, concordando com algumas situações. Isso é muito sério, a gente tem que voltar de fato o nosso olhar para a Bíblia, para a palavra de Deus, porque é ela que pauta, é ela que vai pautar a nossa vida, ela que vai direcionar a nossa vida, porque a sociedade, ela vai fazer tudo que é de acordo com o que o mundo pensa, entendeu? Ela vai fazer tudo com o que ela queira que nós sejamos moldados a ela. E gente, como cristão, tem que ter muito cuidado com isso. Cada um diz ter o seu conceito de verdade, honestidade e ética. Tudo é permitido, tudo é lícito. Se é lícito, eu posso fazer o que quiser sem dar satisfação a quem quer que seja. Pode ser pai, mãe, família, igreja, esquecendo-se de dar satisfação. Cada um dará conta a Deus, a vida que ele mesmo recebeu. Essa fala é muito interessante. Olha, cada um vai dar conta da sua vida a Deus. Ninguém se mete, o irmãozinho aqui pode fazer o que quiser. Não é assim, irmão. Não é assim, porque as pessoas estão sendo influenciadas pelo mundo, pela sociedade. Nós não podemos pautar nossa vida de acordo com as influências da sociedade. O que é muito difícil, irmãos. Porque eu tenho 36 anos, né? Eu vou fazer 36 anos. E nós crescemos ouvindo isso. Nós crescemos ouvindo a televisão, nós crescemos ouvindo a informação, ouvindo e sendo incutido aquilo de forma tão sutil, tão natural, que a gente vai falar determinados temas, não, mas o que tem?
Ah, mas aborto, mas o que que tem? Não tem nada. A gente não tem nem que questionar, nem que pensar. Não, é crime. A Bíblia diz isso, é vida. E a sociedade, de forma bem sorrateira e bem cruel, vai incutindo isso em nós. E nós, às vezes, vamos aceitando e vamos caindo nas influências externas. Muitos estão nas nossas igrejas, afirmam que somos salvos e que não perdemos essa salvação. Por isso, a gente pode fazer o que quiser com o corpo, porque corpo é carne. Então, ela pode se relacionar sexualmente antes do casamento, a gente pode adulterar, a gente pode se prostituir, abortar, fazer qualquer outra coisa, porque a carne é maldita. Eles defendem que estão bem com Deus, esquecendo do que a Bíblia diz. O cuidado com o falar, com o trato, com a honestidade nos relacionamentos são vistos como coisas do passado e como tais devem ser descartadas. Mas a palavra de Deus é imutável, nos alerta. A palavra de Deus é imutável e ela faz alerta. Vamos ler lá Marcos 10, 19? Aqui, ó, Marcos 10, 19. Marquei aqui para ficar mais fácil. Marcos 10, 19. Olha só. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás a ninguém, honra teu pai e tua mãe. Marcos 10, 19. Então a Bíblia ela dá todo o norte para ter uma vida feliz, digna, coerente, pautada, próspera. A Bíblia diz. A Bíblia dá todo o norte para gente. Então, Marcos 10, 19. Agora vamos ler Lucas 3, 14. Lucas 3, 14. Lucas, capítulo 3, versículo 14. Então alguns soldados lhe perguntaram: e nós, o que devemos fazer? Ele respondeu: não pratiquem extorsão, nem acuse ninguém falsamente. Contente-se com o seu salário. Olha que orientação. A Bíblia já orienta tudo pra gente. Olha o que a gente vive hoje. Vamos ler de novo. Então, alguns soldados lhe perguntaram: e nós, o que devemos fazer? Ele respondeu: não pratiquem extorsão, nem acusem ninguém falsamente. Contente-se com o seu salário. Vamos lá? Vamos observar aqui, ó. Não pratique extorsão. O que mais a gente vê aí, irmãos? Quantas influências sobre nós? Acusar alguém falsamente. Como temos visto isso? Olha as influências. E se contentar com salário. E é uma influência. Se contentar com salário. O desejo de ter mais faz com que a gente não tenha trabalho, não tenha horário mais para estar em casa, servir ao Senhor, porque a gente quer mais. A gente não se contenta com aquilo que a gente recebe. A gente não se contenta. Não estou falando que a gente não deva subir, galgar novos degraus na vida. Não é isso, irmão. Mas é o desespero por isso, né? Mudar o local. E a gente tem que ter um pouco de cuidado, porque são influências. A gente tem que ter muita cautela para perceber o equilíbrio. Tudo é equilíbrio, a gente tem que perceber isso. O cristão maduro, ele tem que perceber o equilíbrio nas coisas. Porque senão você não tem cuidado. Você não tem tempo para sua família, você não tem tempo para sua igreja, você não tem tempo para nada, nem para o seu descanso. Esse foi em Lucas, né, 3,14. Há também os que querem adaptar o evangelho ao momento social, substituindo as verdades absolutas pelas necessidades contemporâneas. Esta mentalidade tem levado muito à destruição e nossas igrejas têm sido fortemente contaminadas por ela. Mais uma vez, a Bíblia nos adverte. Vamos lá? 2 Coríntios 4:2. 2 Coríntios 4:2. Antes, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos-nos a consciência de todos diante de Deus. Então, não podemos torcer nada, tentar manipular a palavra, porque vai contra aquilo que Deus quer. Nós temos que levar a consciência, pensar, levar aquilo que Deus quer pra gente. Então, a sedução do relativismo moral.
A base 2 Coríntios 2 foi o que nós acabamos de ler. Então, o conceito próprio de verdade, não devo dar satisfação a ninguém, moral moldada pela sociedade, posturas e valores contrários ao que é bíblico, substituição das verdades absolutas, esse é o relativismo moral. Tudo depende de um influenciador lá do YouTube falar. O que ele falar, tá ok. Não é assim, irmãos. Tudo depende. O que ele disser, nós vamos. Não. O que a Bíblia disser, aí sim, nós temos que pautar a nossa vida. O próximo ponto é a sedução do relativismo da fé. A demonstração bíblica é pelo equilíbrio da fé e sua centralidade na palavra, para desviar-se dos equívocos, dos exageros dos doutores, conforme suas próprias concupiscências, sendo prudente, pagando o preço pelo evangelho e cumprindo a sua missão de agente da graça em um mundo de tantas oscilações. Nos últimos tempos, observamos o renascimento do sentimento religioso. Há uma avalanche de fé. As igrejas concorrem com os bares e botequins. Em cada esquina sempre tem uma. Pode parecer algo pejorativo, mas todos têm presenciado esse fenômeno. Igrejas que surgem da noite para o dia, que mudam de lugar, mudam de nome, mudam de liturgia, tudo fazem para atrair um número cada vez maior de adeptos. Por isso, muitos afirmam que o importante é ter fé. Não importa a fé em quê e o tipo de fé. Fé, crença. A essência do evangelho que víamos permanecer em determinadas denominações tem desvanecido. Alguns enveredando-se pela sedução do crescimento fácil, pela pregação de um evangelho que não compactua com mudança de vida, nem com compromisso, e pela imitação de postura das igrejas e empresas e de profissionais da fé. Parece-nos que o alerta de Paulo nos deu não vem sendo observado. Então, irmãos, esse aqui é um ponto bem delicado, porque a gente vê exatamente isso, né? Muitas igrejas parecendo bares, né? Cada lugarzinho tem uma igreja. E ao primeiro olhar parece até bom, né? Que bom, né? Cada lugar tem uma igreja, que legal. Mas muitas delas não são alicerçadas na palavra. Usa a palavra como escora, né? Usa a Bíblia ali para dizer que são cristãs. Mas muitas vezes tem ensinos que não compactuam com aquilo que Deus quer. Não estão longe dos princípios. E muitas igrejas também que a gente vê, né? Muitas delas, muitas igrejas, empresas, igrejas profissionais de fé, da fé, a gente vê aí que querem muitas visualizações no YouTube, muito curtidas, e isso gera dinheiro, isso gera renda para muitas dessas igrejas. Então, às vezes, eles só querem marketing, fazer propaganda, e isso a gente tem que estar muito atento, porque a igreja precisa estar pautada na palavra, ela precisa estar com foco na Bíblia. Muitas igrejas que ninguém conhece suas origens históricas até começam pela Bíblia, para enganar as pessoas carentes da palavra de Deus, mas logo depois abandonam a palavra e seguem palavras, ideias e posturas de líderes, que mesmo parecendo pastores, no íntimo são lobos devoradores. Por essas e outras atitudes é que muitas pessoas têm erradamente abandonado a filiação a uma igreja local e andam batendo de porta em porta. É preciso também estar alerta a uma nova moda que diz que o importante para a vida é ter outras experiências místicas. As pessoas julgam um estado de espírito, de paz interior, que o céu é o estado de espírito, e o céu, dizendo o céu como um lugar muito diferente do que a Bíblia diz. Vivem em busca de emoções espirituais e só, vazio. A gente vê muito isso, né, irmãos? A gente vê muito isso, as experiências místicas. Até eu fico um pouco assustada com isso, porque as pessoas estão querendo ver alguma coisa acontecer, querendo ver. E o maior milagre que a gente pode ver é dentro de nós. É a transformação de vida, é a transformação de postura, de posicionamento, de fala. E as pessoas querem ver. Infelizmente, muito maldosos iniciam com a Bíblia para mostrar que eles querem ser uma igreja, mas logo eles mudam para poder deturpar aquilo que está na Bíblia. Outra tendência é a do culto em casa, para os acomodados da fé ou para os revoltados com a igreja.
Agora, com a moda das igrejas televisivas, as pessoas escolhem o culto programado, que mais lhe agrada, e assistem no horário que bem desejarem. Não precisam sair de casa, gastar dinheiro com transporte, se cansar, sustentar aquele ministério, ter normas a seguir. Só isso já dá. Irmãos, eu achei muito interessante isso aqui, porque isso aqui, essa lição que o irmão José passou pra gente, ela é uma edição do ano de 2011. 2011. Eu fiz questão de marcar isso, porque eles já previam que, e lá na época dos cultos da televisão, né, esses cultos da televisão já estavam ocasionando isso. Os desigrejados, aqueles que não querem mais igreja, não querem mais compromisso com nada. E agora a gente tem os cultos online. Olha que curioso. Agora a gente precisa estar nessa ferramenta aqui, porque muitos irmãos não podem estar presencialmente. A gente, nossa EBD ainda não é presencial, né? Espero que em breve isso aconteça. Mas muitos irmãos não podem estar no culto presencial, que já está acontecendo. Mas aqui em 2011, ele já pontua para os crentes que estavam se acomodando na fé, que se aproveitam de situações para poder ficar em casa. E a gente tem visto isso hoje. Muitos crentes usando desculpas, usando formas de justificar a sua ausência para dizer que é por conta disso, por conta daquilo, por conta daquilo outro. Mas na verdade não é. Mas isso não é verdade. Não é verdade porque nós vemos, visível. Infelizmente, irmãos, isso é muito, muito verdadeiro e acontece muito. Então, hoje, na mesma época de 2011, 2021, nós estamos vendo isso, os cultos online e no YouTube. Eu vejo a hora que eu quero, não preciso ir lá, não preciso ter contato com ninguém, não preciso interagir com ninguém. Não é assim, irmão. Influências externas, perigosíssimas. É uma fé que se basta. Os que assim agem esquecem que o culto é um serviço prestado a Deus. É comunhão com a igreja e treinamento para viver na eternidade. 3 pontos importantíssimos que nós não podemos esquecer, irmãos. O culto é um serviço prestado a Deus. Nós estamos prestando o culto ao Senhor. Nós temos que vir aqui com maior alegria. Os irmãos que infelizmente não podem vir, né, não estão podendo vir, a gente sabe, entende, cultuam nas suas casas. Mas aqueles que podem devem vir cultuar na igreja, porque nós estamos prestando ao Senhor, culto ao Senhor. E o culto é comunhão com a igreja, é estarmos unidos enquanto igreja. E também é o treinamento para vivermos na eternidade. Nós estamos treinando aqui enquanto culto público, nós estamos treinando para viver lá na eternidade. Ter fé em Deus é imprescindível para a vida. Acreditar e investir na fé são privilégios divinos. Vamos lá. Os tempos são difíceis, mas precisamos lutar contra os descartáveis da fé, que proporcionam até alguma vantagem momentânea, mas causam transtornos duradouros. A fé nos foi entregue como um tesouro, por isso precisamos dela, cuidar, multiplicando-a em amor e serviço cristão. Precisamos escolher nossos pensamentos e bens, não apenas pela beleza, mas pela qualidade deles. A igreja precisa viver a contracultura cristã para sobreviver. Um ponto. Nós, como igreja, precisamos lutar contra esse egocentrismo, nosso prazer, nos sentir tão bem só para nós. E nós precisamos suportar as influências do mundo. Essas influências aí que estão tão sorrateiras vindo sobre a gente. Amém? Vamos orar? Deus abençoe vocês, meus irmãos. E que em breve nós possamos nos encontrar aqui no culto presencial. Deus abençoe, tá? Vamos orar. Pai, muito obrigada, Deus. Obrigada por tua bondade, obrigada por tua fidelidade, obrigada por essa lição aqui, ó Deus, apresentada. Que o Senhor venha falar ao coração dos meus irmãos e que nós possamos pautar a nossa vida, Deus, na tua palavra, Senhor. Porque só a tua palavra pode, Senhor, dar direção e condução da nossa vida para que a gente possa ter uma vida bem tranquila, Senhor, equilibrada. Obrigada por todos os benefícios que tu tem feito, Senhor. Continue abençoando nossos irmãos. Em nome de Jesus. Amém.